Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado também pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Igor Ferreira, esse é o Questão de História e no máximo em 5 hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre antigo regime e absolutismo a partir de já. Bom, pessoal, antigo regime é o nome atribuído ao sistema político, econômico e social que conferia forma e sentido aos estados europeus durante a época moderna. Época essa ali que é mais ou menos inserida entre os séculos XV e o século XVIII, beleza? Esse termo antigo regime, o qual a gente já vai explicar melhor, né, o que significa, ele tem origem francesa, tanto é que o nome original é Ancien Régime. Agora, o curioso é que o nome antigo, o nome ancien, não é o nome original, né? Ele é um nome já resultado da crítica, porque lá no final da época moderna, lá para o século XVII, XVIII, vários pensadores já criticavam o antigo regime, já criticavam esse modelo, que não tinha nome de antigo regime ainda, né? E entendiam que ele estava caducando e deveria ser substituído por outras formas de organização mais modernas, mais próprias daquele tempo. E por isso passaram a chamar esse modelo de antigo, ancien, portanto. O que é um curioso aqui é que o nome antigo regime ele é criado para tratar especificamente da dinâmica e da realidade francesas, da França absolutista. No entanto, é muito comum que nós, historiadores, usemos esse conceito de antigo regime para explicar qual era a realidade de um modo geral, a realidade política geral da Europa ao longo da época moderna, perfeito? Então, o nome ele trata especificamente da realidade francesa, mas nós usamos esse conceito para tratar da Europa como um todo dentro deste período. Beleza, mas quais são os componentes centrais daquilo que a gente chama de antigo regime? Bom, pessoal, o antigo regime tem 3 elementos ali que são sempre presentes. Eles sempre têm que estar juntos, associados uns aos outros, beleza? Quais são os 3 elementos típicos do antigo regime? Primeiro, o antigo regime é estruturado politicamente pela lógica de uma monarquia absolutista. E este rei que é absoluto, ele é absoluto porque não tem nenhuma outra esfera de poder, não tem nenhuma outra instância de poder que o freie. É claro que ele vai ter seus ministros, ele vai ter seus assessores, ali as pessoas que vão tirar dele as suas dúvidas, as suas questões, vão dar orientações para ele, mas no final, ali no frigir dos ovos, ele toma as decisões, perfeito? E esse monarca absolutista, ele manda em tanta coisa que ele manda inclusive na economia. Então toda a economia passa pela intervenção direta do Estado. Nada que é feito em termos econômicos acontece sem a permissão, sem a concessão estatal. E por isso nós chamamos de mercantilismo. Há mais elementos que compõem o mercantilismo aqui, mas a gente pode falar disso numa outra ocasião. E por fim, há uma forte influência da Igreja Católica, ou seja, não apenas a presença do catolicismo como religião, mas a influência da instituição católica nas decisões políticas, legal? Em termos de estrutura social, o que nós temos aqui é a organização da sociedade em 3 ordens. Como eu falei com vocês, o antigo regime é uma coisa muito mais francesa. Então esse tipo de estrutura aqui é tipicamente francesa. No topo nós temos o clero, abaixo a nobreza e por fim ali embaixo a maior parte naquilo que a gente chamaria de povo ou terceiro estado, perdão. Estado, estamento ou ordem. Então a clero a primeira ordem, nobreza a segunda ordem, o povo terceira ordem. E no povo está todo mundo que não pertence ao clero ou nobreza. Então um burguês, um artesão, um camponês, não importa. Qualquer um que não pertença ao clero e à nobreza pertence ao terceiro estado e tem muito mais responsabilidades econômicas e fiscais com o Estado do que o clero e a nobreza, que por sua vez não pagam impostos. Bom, o absolutismo monárquico aqui, ele basicamente é o que dá estrutura política. E como nós já falamos, o monarca absolutista é aquele monarca que não reconhece limites formais à sua autoridade. E o mercantilismo significa a intervenção deste monarca na economia. Então, tudo que há de concessões comerciais é dado pelo monarca. Além disso, há práticas protecionistas, o interesse por fazer colônias, extrair metais e sempre ter uma balança comercial favorável, ou seja, vender mais ao estrangeiro do que dele comprar. Aí é o maior símbolo do absolutismo que nós temos, o rei Luís XIV, ali no Palácio de Versalhes. Veja que a roupa e os ornamentos dele mostram bem o seu poder. Ele é conhecido como Rei Sol, porque ele dizia que era o Sol. Je suis le soleil é a frase típica desse rei. E também l'état c'est moi, o Estado sou eu, mostrando a centralização política. E por fim a gente percebe nessa charge aí, crítica, naturalmente, que as figuras monárquicas são vistas como fabricadas e dependem de uma série de adornos para poder subsistir e manter o seu poder político diante do seu povo e demonstrar sua superioridade.
E aí, você gostou? Então inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, o seu like e não se esqueça também de procurar a gente no Instagram, porque daí você vai ter acesso completo a esses cards, vai poder salvar e ver quando você quiser. Então curta, salve o post, envie para alguém, comente lá no Instagram e a gente se vê em breve. Valeu, galera! Grande abraço, tchau, tchau!